Boa tarde, queridos companheiros, bem-vindos à Casa de Jorge Niemeyer para mais uma reunião doutrinária. Esperamos que estejam todos bem. Também saudamos aqueles que estão assistindo pelo YouTube. Então, queridos companheiros, aqui estamos com o nosso querido irmão Maurício Mancini, a quem agradecemos por ter aceitado o nosso convite. Já é uma segunda vez, né? E nós agradecemos muito pela sua disponibilidade, pela sua simpatia que nos envolve, e desejamos a ele é do Centro Espírita Paulo de Tarso, né, de Seropédica, Rio de Janeiro, e a ele nós vamos dedicar todas as nossas melhores vibrações e a nossa atenção também. Deus te abençoe, Maurício. Bom, queridos irmãos, queridas irmãs da família espírita, mais uma vez aqui estamos juntos, né, na Casa de Jorge Niemeyer. Agradeço o convite. Bom saber que a gente está junto com a Darcy, com vocês todos. E esse capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca para nós o amar os inimigos. Pelo menos nesse ponto em que nós estamos, nesse momento em que Kardec chega, os itens que foram sugeridos para nós, o codificador faz uma coisa muito interessante. Ele já nos chamou a atenção antes de que amar os inimigos não é ter por eles a mesma ternura que nós temos pelos amigos. Então, é só entender que a proposta que a doutrina espírita faz para nós é que nós não sejamos inimigos, que nós não atuemos com os outros, mesmo em relação àqueles que nos fazem o mal, que nos perseguem, nos caluniam, como Jesus fala, não façamos com eles o que eles fazem conosco. Hajamos de uma forma diferente, retribuamos o mal com o bem, mesmo que a ação negativa deles em relação a nós, ela seja desagradável, e a gente reconheça que é desagradável, e frequentemente tem a necessidade de agir de modo que ela cesse, de que eles não consigam mais atuar, porque de vez em quando as pessoas assumem uma condição de extrema passividade. Jesus mandou amar os inimigos, então eu tenho que amar esse irmãozinho, e o irmãozinho está com o pé no nosso pescoço, apertando o nosso pescoço. E nós não fazemos nada para tirar o pé dele do nosso pescoço. Não, não é isso que a doutrina propõe para nós. A doutrina propõe para nós uma atitude diferente, diametralmente oposta da atitude violenta, da atitude belicosa daqueles que são nossos adversários. Mas ela não nos veta, ela não nos impede a defesa. O que ela nos sugere é que nós não sejamos iguais, não nos nivelemos àqueles que nos atacam. E aí muitas pessoas imaginam assim, eu só vou me ver livre dessa criatura a hora que ela morrer. Tomara que venha agora essa doença e leve os meus inimigos tudo embora. Ou seja, estamos colocando um monte de obsessor nosso lá no mundo espiritual, né? Porque as pessoas nem percebem isso. Espírita, que deseja que o adversário morra, que deseja que um bandido, que um criminoso, que é um adversário da sociedade, seja condenado à pena de morte, está negando a própria doutrina que diz conhecer. Porque a gente vai colocar no mundo espiritual um obsessor absolutamente livre. Ele não apenas vai poder atravessar paredes, ir a todos os lugares que ele quiser, como vai ter acesso mais fácil à nossa mente. Já que um criminoso preso, um presidiário aqui, ou um criminoso distanciado dos nossos lares, das nossas mentes, não consegue nos atingir. Então, o codificador começa, e a gente vai se permitir alguns trechos de leitura, exatamente porque os dois itens são belíssimos, e eles levam a gente a discutir ou a conversar, principalmente sobre um trabalho que muita gente ainda vê de forma equivocada na casa espírita, que é a desobsessão. Então, Kardec começa dizendo assim, o espírita tem ainda outros motivos para ser indulgente com seus inimigos. Em primeiro lugar, ele sabe que a maldade não é um estado permanente nos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea, e que assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Ou seja, nenhum de nós é mau, nenhum de nós é imperfeito. Nós estamos imperfeitos. E se a gente fizer uma pontezinha entre esse trecho aqui e a questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o verdadeiro sentido da caridade, conforme entendia Jesus, né, a gente percebe que indulgência aparece lá no meio daquela proposta, né? Exatamente porque, como nós também temos as nossas falhas, como nós também podemos ferir, magoar os outros, mesmo que inconscientemente, mesmo que sem o objetivo de fazer isso, é bom que nós sejamos indulgentes, o que é muito diferente de sermos coniventes, passamos essa distinção, e porque vamos precisar de indulgência para conosco.
Vamos precisar, em algum momento, que as nossas falhas também sejam consideradas infantilidades. Kardec chama atenção para o estado de infância espiritual em que nós ainda nos encontramos, a maioria de nós na Terra. E exatamente como aquela criança pirracenta, aquela criança malvada, amadurece e pode se tornar um adulto que se conscientizou e se torna bom, a mesma coisa vai acontecer conosco do ponto de vista espiritual. Então, ficar alimentando animosidades, ficar alimentando hostilidades, não vai nos ajudar. Não vai nos trazer a paz que nós buscamos. E aí uma questão importante. A doutrina espírita nos coloca muito claramente. Nós não podemos proporcionar aos outros, a quem quer que seja, nem mesmo as pessoas que nós mais amamos. Nós não podemos proporcionar a essas pessoas nem a paz que elas precisam, nem a felicidade. Nós só podemos proporcionar isso a nós mesmos. E sendo mais pacíficos, estando mais felizes, nós vamos espalhar uma condição de maior felicidade para o nosso mundo. Então, quando o codificador chama atenção para a indulgência e para a reconciliação, ou pelo menos a conciliação, porque pode ser que o inimigo não queira se reconciliar conosco, não é? Então, fica só da nossa parte em relação a ele. Mas é possível romper esse elo, desatar esse elo de ódio, desatar os elos da mágoa e deixar ir. Porque senão a gente começa a arrastar por mais de uma encarnação, por mais de uma existência, inclusive, essa questão. E é o que acontece, né? Na literatura espírita nós vemos isso. Nós vemos essas questões colocadas tanto nos livros dos médiuns, quando Kardec entrevista aquele espírito que causava bagunça na casa de duas irmãs, e depois é esclarecido que ele havia sido um empregado da casa, muito maltratado, muito pouco valorizado, e que agora estava se vingando. Ou seja, o ódio, a mágoa, o ressentimento transcendeu a encarnação física. Foi para o mundo espiritual e de lá ele continuou nos odiando. Então, é uma atitude inteligente nós rompermos essas amarras, esses vínculos de raiva, de ódio, de mágoa, exatamente para poder não garantir que nós vamos ter mais obsessores do lado de lá. E aí o codificador prossegue dizendo o seguinte: a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, já que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Assim, a vingança falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. E vários romances espíritas mostram isso. A série de livros da Tia Ivone Pereira, O Drama da Bretanha, Cavaleiro de Nomier, Nas Voragens do Pecado, mostra quanto que esses atritos que ocorreram na Terra são remetidos para o mundo espiritual, voltam no outro momento reencarnatório e, às vezes, mantêm um espírito desencarnado lá com ódio de nós a perseguir-nos aqui, como aconteceu no caso da André de Guzmán, lá no livro Drama da Bretanha, que ela feriu um ente muito querido do espírito que a perseguia e ele passou aquela existência que retrata lá no Cavaleiro de Nomier e a seguinte, desencarnado e querendo fazer mal a ela. E acaba conseguindo fazer que ela tente suicídio, que ela busque e pereça pelo suicídio, que é pior ainda, né? Então, essa é uma questão importante para nós espíritas. Nós sabemos que a morte não existe. Então, como imaginar que bandido bom é bandido morto? Que o inimigo bom é o inimigo morto? Não é. Porque o inimigo desencarnado ele vai ter mais liberdade do que nós teremos. Nós seremos vítimas mais fáceis, presas mais fáceis. É uma questão de inteligência. Nós diminuirmos a quantidade dos nossos inimigos desencarnados. Nós reduzirmos a fila do plano espiritual daqueles que querem fazer mal para nós. Porque, do contrário, imagina quando a gente desencarnar, ou à medida que eles forem se avolumando, e pelas nossas viciações, pelos nossos comprometimentos, pelos erros que nós cometemos, eles conseguirem nos influenciar mais. É por isso que nós vemos criaturas que levam uma vida de desatinos, chegarem ao final da existência praticamente dementadas, com graves problemas mentais, porque elas são assediadas rotineiramente, diuturnamente, pelos seus adversários desencarnados. Conhecemos criaturas que já partiram, mas que aqui na Terra participavam de grupos de extermínio e que, num determinado momento, perderam totalmente o contato com a realidade. Viam as suas vítimas onde quer que estivessem. Então, não adianta nós imaginarmos que o ódio vai cessar com a vida física. Ele se propaga, porque é uma marca, é uma nódoa do espírito, não é uma marca do corpo físico. E para nós espíritas que reconhecemos a imortalidade, então, é contraproducente pensarmos em qualquer atitude que vise eliminar o inimigo, em vez de tornar o inimigo amigo, ou pelo menos fazer com que ele não queira mais ser nosso inimigo. Porque nós vimos e vemos bem, tanto nos relatos que o Divaldo faz a respeito do Máscara de Ferro,
quanto na representação cinematográfica do filme que foi feito a respeito da vida do Divaldo, que o espírito ele não se torna amigo do Divaldo naquele primeiro momento, mas ele reconhece, olha, do jeito que você está, eu não quero mais te fazer mal. Eu não quero mais ser seu amigo. Ainda não gosto de você. E muitas vezes é exatamente isso que acontece. Mas Kardec não pede que nós amemos os nossos inimigos como nós amamos os nossos entes queridos. Ele apenas recomenda que nós não nos sintonizemos com eles. E aí nós vamos ver um pouco mais adiante, Kardec dizendo assim, cabia ao Espiritismo provar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo além túmulo. E aí nós temos tantos exemplos dolorosos disso. Tantas na literatura, nos romances espíritas que tantos de nós gostamos de ler, mas vamos entender, romance espírita é para nós analisarmos nos bons a expressão dos ensinamentos, dos conceitos da codificação, porque a gente não aprende espiritismo lendo romances, a gente aprende espiritismo lendo obras básicas, a gente aprende espiritismo estudando obras sérias, que aprofundem. O romance é aquele momento do refrigério, do refresco da mente, quando a gente está cansado, quando a gente quer se distrair, em vez de ligar uma novela da TV que vai passar coisas muito negativas, abre um romance de Emmanuel, abre um romance de Ivone Pereira, e aí nós vamos encarar, então, uma realidade espírita retratada. A aplicação dos conceitos espíritas está nos romances. O conteúdo doutrinário está na codificação. Espírita que não estuda a codificação rotineiramente nem pode se dizer tal. Fechando o item 5, Kardec coloca assim, não há coração tão perverso que, mesmo sem se dar conta, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se, pelo menos, todo pretexto às represálias. De um inimigo, pode-se fazer um amigo, antes e depois da morte. Com o mau proceder, o homem irrita seu inimigo, que então serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. E é exatamente essa questão. Faz-nos lembrar, é uma passagem que é muito diferente da ideia que nós estamos vendo aqui, dessa ligação negativa. Mas quando Jesus traz Lázaro de volta à vida lá nos relatos do Evangelho, Lázaro estava todo envolvido em tecidos, porque era assim que os judeus inumavam seus cadáveres naquela época, envolvendo em tecidos, não era um caixão de madeira. E aí ele sai da caverna onde o corpo tinha sido colocado, mais ou menos como uma minhoca, né, fazendo aqueles movimentos de corpo. E aí Jesus diz, desatai-o e deixai-o ir. Ou seja, livrá-lo daquelas ataduras, né, tirar os vínculos que o prendiam, que o tornavam uma criatura meio morta, mas que o deixasse ir. Perceberam que Jesus não diz que Lázaro tinha que ficar ali junto dele o tempo todo, recebendo dele os benefícios? Jesus prestou o benefício e foi. A mesma coisa se coloca para nós. Diante das adversidades, diante da vida social, nós não esperemos que as pessoas a quem nós fazemos o bem fiquem ali nos bajulando o tempo, porque senão nós vamos esperar que os nossos antigos inimigos façam assim também. E tem gente que poxa, eu perdoei, fulano me fez tanto mal, e eu ainda ajudei a fulana, a esposa dele a arrumar um emprego, o filho dele a arrumar um emprego, e ele continua me retribuindo com o benefício com o mal. Isso é aquela ideia errada, equivocada nossa, de que o bem merece recompensa imediata. Na verdade, o bem merece recompensa na nossa vida espiritual. A ideia de sermos semeadores do bem e não ficarmos esperando para ser colhedores dele em algum momento. E aí é interessante porque, assim, quando a gente percebe a ação bondosa como um meio de eliminar os laços de ódio, a prática da caridade, e aí não precisa ser a caridade por aquele indivíduo que nos prejudicou, mas ao perceber a nossa mudança, e isso aqueles de nós que trabalhamos em reunião mediúnica de desobsessão, percebemos, o espírito algumas vezes assim, puxa vida, aquela criatura que eu odiava tanto, aquele ser que me fez tanto mal lá na Idade Média, que acendeu as fogueiras que me queimaram, né? Ele agora é uma criatura que faz o bem, agora é uma criatura dedicada ao amor ao próximo, então eu não me sinto mais inclinado a fazer mal a ele. É isso que Kardec diz aqui, que de um inimigo se pode fazer um amigo, nesta e noutra vida, porque é aquela proposição de que o nosso comportamento, pelo menos, serve de escudo, serve de uma proteção para nós em relação aos pensamentos negativos. Se não das ações negativas, como as nossas ações positivas servem de escudo com relação aos pensamentos negativos dos outros. Sim, é verdade que algumas vezes isso vai despertar inveja, isso vai despertar hostilidade, isso vai gerar uma série de notícias falsas a respeito da intenção, mas só quem consegue ler as nossas intenções somos nós. Só quem compreende as nossas intenções somos nós mesmos.
E exatamente nesse sentido que o codificador coloca: fazer de coração limpo, fazer realmente porque nós desejamos fazer o bem, independente para quem que seja. E aí aqueles que são nossos adversários, aqueles que se colocam de forma hostil em relação a nós, eles acabarão se sentindo, de certa maneira, pelo menos, como diz Kardec, sem a justificativa para nos querer fazer o mal. E, lógico, à medida que o tempo passa, à medida que a transformação vai se consolidando, até mesmo os espíritos atrasados mais perturbadores, mais grosseiros, reconhecem que nós mudamos, reconhecem que nós melhoramos. O item 6 desse mesmo capítulo, ele vai nos remeter para algo que as pessoas, às vezes, comparecem à casa espírita e imaginam assim: ai, eu fui em algum lugar e disseram que tem um espírito ruim fazendo tudo dar errado na minha vida. Então, eu vim aqui no centro para vocês colocarem meu nome na desobsessão e afastarem esse espírito de mim. Elas não reconhecem que o processo obsessivo, na verdade, ele é um sintoma, ele não é a doença. A doença são as nossas imperfeições morais. A doença são aquelas falhas que ainda permitem que espíritos assim atrasados tenham acesso a nós, mesmo que eles não tenham sido prejudicados por nós. Às vezes, agem dessa forma por pura inveja, agem dessa forma por puro despeito, por não se sentirem felizes, como Kardec pergunta lá para os espíritos: mas se não faz bem para eles, fazerem o mal para nós, por que eles continuam fazendo? E aí eles respondem: por inveja, por ciúme, por não quererem que outras pessoas gozem da felicidade que eles não podem gozar. Mas isso não é a regra geral. A regra é que quando nós nos tornamos melhores, quando nós eliminamos as falhas que permitem que espíritos desencarnados tenham acesso a nós, nós garantimos para nós um estado de mais paz, de mais sossego, sem contar que, eliminando essas falhas, nós também melhoramos a nossa sintonia com os benfeitores espirituais. Nós ampliamos o nosso contato com os espíritos amigos. E aí, lógico, eles também nos protegerão, eles também nos auxiliarão. É clichê, é puro mito as pessoas imaginam assim: puxa vida, eu resolvi trabalhar no bem, agora as trevas estão me atacando. E cadê seu guia espiritual, criatura? Esqueceu que ele não está de plantão também para te ajudar, que ele está aí para te auxiliar? É a questão de com quem nós vamos sintonizar. E é exatamente nesse sentido que Kardec começa a nos direcionar. Olha só: podemos, pois, ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam a sua malevolência pelas obsessões e subjugações que têm vitimado tanta gente e que representam uma variedade das provações da vida. E aí por quê, né? Porque se nós fôssemos as vítimas inocentes de espíritos malvados, o processo obsessivo não faria parte das provações da nossa vida, seria uma injustiça divina. Mas nós sabemos que nada que acontece conosco, de bom ou de ruim, é castigo ou presente de Deus, é simples merecimento. A lei divina, ela está baseada num mérito verdadeiro, e não na meritocracia que algumas pessoas usam como bordão hoje em dia, que não tem o mesmo ponto de partida. Na lei divina, todos nós tivemos o nosso meio no ponto de partida, todos nós tivemos as mesmas oportunidades. Alguns aproveitaram mais, outros menos. E aí, por isso mesmo, o mérito ali é contabilizado. Na sociedade, com tantas desigualdades, com pontos de partidas tão diferentes, falar em mérito em criaturas que começaram em condições tão diferentes não é exatamente o mais apropriado. Mas falar em igualdade de direitos, sim. Falar em respeito à sociedade, sim. E aí, quando nós vemos Kardec falar a respeito dos inimigos desencarnados, ele nos remete a tratar do problema da obsessão. Tá? E olha que coisa interessante, né? No século XIX, Kardec aponta a obsessão como um dos males graves, como uma das causas de grande sofrimento. Provas da vida, está colocado aqui claramente. Então, não vieram, né, a revelia da lei divina. Não vieram sem que nós mereçamos. E muitas pessoas, às vezes, vão para o centro espírita querendo se livrar da obsessão, sem perguntar assim: mas espera aí, o que atraiu esse espírito para mim? O que fez esse espírito se aproximar de mim? E pior, o que consentiu que esse espírito conseguisse me prejudicar, conseguisse me fazer o mal? Porque é muito fácil a gente transferir para o espírito obsessor a causa de todos os nossos estrambelhos, não tem? Tem gente que chega lá no centro e diz: eu não consigo um casamento, deve ser o meu antigo parceiro da encarnação passada que não deixa eu me casar. E às vezes é só falta de higiene mesmo, gente. É só um pouquinho de falta de cuidado, não penteia o cabelo, não escova o dente, aí não consegue um casamento. Então a gente tem que estar muito atento para não ficar transferindo para os espíritos a causa que está em nós. De novo, eu vou insistir: a obsessão é sintoma, ela não é a doença. Por isso que Kardec advertia que ela era um mal complicado. Nós passamos o século XX vendo a literatura espírita relatar a obsessão como, sim, um transtorno grave,
que complicava, que causava muito sofrimento às criaturas, mas já estamos fechando a segunda década do século XXI e ainda não atacamos o problema da obsessão, de desencarnados para encarnados, principalmente, mas, como o Sueli Caldas-Chuva bem relata para nós no seu livro Obsessão e Desobsessão, a obsessão tem vários agentes. Ela não tem apenas um desencarnado vingativo querendo prejudicar um encarnado coitadinho, porque coitadinho não tem nada, né? De coitadinho não tem coisa nenhuma. Então, quando Kardec fala a respeito das obsessões como provas da vida, não quer dizer que nós tenhamos que nos acomodar. Ah, eu sou obsidiado, é assim mesmo, é o que Deus quer. Deus não quer o nosso sofrimento. O sofrimento é consequência da nossa imperfeição. Então, o que Deus espera de nós é que nós nos aperfeiçoemos, para não precisarmos mais desse sofrimento, para não termos mais necessidade de passar por essas provas dolorosas, terríveis, como a obsessão, como as enfermidades congênitas, porque elas são todas resultado do nosso atraso, resultado da nossa imperfeição. O sofrimento que leva à evolução é característico de um planeta atrasado como a Terra, de um planeta de provas e expiações, em que nós cometemos os erros em existências passadas ou na presente, logo no momento futuro colhemos as consequências, colhemos o contragolpe disso. A obsessão é apenas um desses contragolpes, é apenas uma dessas consequências. Não imaginemos que nós somos vítimas, os obsidiados. Os obsessores são os algozes. Eles se fazem algozes momentâneos, mas na literatura espírita séria, principalmente, tem um livro de Ivone Pereira que é maravilhoso, Dramas da Obsessão, que vale a pena ser estudado muito, porque ali nós vamos perceber o seguinte: os espíritos que tentam se vingar, esses que arrastaram, esses inimigos desencarnados, que ainda continuam arrastando ódio, eles é que são as verdadeiras vítimas. Eles é que foram atingidos primeiro por nós. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando o Espírito Camilo relata no seu drama lá no Memórias de um Suicida, ou o livro Perturbações Espirituais de Manuel Filomeno de Miranda, com vários momentos de ataques ao movimento espírita, a casas espíritas centenárias. E o que acontece? Os algozes daquele momento, os algozes de agora, os desencarnados que perturbam, são as vítimas do passado. Estão ali buscando vingança daqueles que causaram o seu mal. Então, nós, quando nos sentimos obsidiados, quando nos sentimos envolvidos por espíritos infelizes, deveria bater certa vergonhinha, né? Aquela vexação. Meu Deus, se o espírito obsessor está me alcançando, é porque alguma eu aprontei, é porque alguma falha eu ainda tenho. E ainda tenho, hein, gente? É no presente. Porque se nós não tivéssemos a falha, eles não conseguiriam sintonizar conosco. Allan Kardec fala da subjugação, mas no livro dos médiuns ele vai tratar da obsessão simples, da fascinação, que é o pior de todos os fenômenos de obsessão para a gente poder tratar na casa espírita, porque a pessoa fica feliz de ser fascinada, o médium se sente bem de ser enganado pelo espírito, e da subjugação, em que a dominação do espírito desencarnado é tamanha que ele produz, inclusive, efeitos materiais, movimentos no corpo físico involuntário do encarnado, que ele, às vezes, fica envergonhado até de se jogar no chão, de espumar, ou de falar bobagem o tempo todo, como aquele relato do homem idoso que se ajoelhava e pedia às damas em casamento, que Kardec faz no livro dos médiuns. Então, quando a gente observa essa proposição, e a ideia de que a obsessão vem como consequência, como prova da vida, a gente tem que ter muito cuidado. Doutrina espírita não é doutrina de acomodação. Não é doutrina de dar de ombros e assim, é porque Deus quer. Aceitar a vontade de Deus é uma coisa, mas dificilmente a gente compreende essa vontade. E Deus não criou nenhum de nós para o sofrimento, nenhum de nós para a inferioridade. Então, acima de qualquer outra situação que nós estejamos vivendo, a vontade de Deus é que nós façamos o progresso, é que nós progridamos. Ficar parado esperando o sofrimento passar por cima da gente, o rolo compressor está vindo, eu estou vendo o rolo compressor se aproximando de mim, ele vai me esmagar e eu digo, é a vontade de Deus. Não é. Mas não é mesmo. É acomodação da parte de muitos. E aí Kardec prossegue dizendo o seguinte: tais provações, como as demais, concorrem para o adiantamento do ser e devem ser aceitas com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Então, duas questões. Aceitar com resignação não significa aceitar com acomodação. O resignado é aquela criatura que ela não se rebela, que ela não grita, Deus me abandonou, por que Deus está fazendo isso comigo? Isso é falta de resignação. Agora, aquela coisa assim, eu vou aguentar o sofrimento porque é o que Deus quer, isso não é também resignação, isso é acomodação. O resignado, ele diz assim, olha, existe uma possibilidade de cura de uma determinada doença, eu vou experimentar.
Existe um meio de eu mudar o meu pensamento e não ter mais sintonia com o obsessor? Eu vou experimentar. Enquanto eu não consigo, eu vou suportar a dor, eu vou suportar a prova. Nós não fazemos isso, por exemplo, quando nós temos uma queimadura na cozinha e a gente precisa continuar cozinhando. A gente não aguenta a dor da queimadura e continua fazendo. É claro que vai fazer com mais cuidado, vai usar menos aquela mão que foi queimada. A mesma coisa com relação aos processos dolorosos da vida. Não nos acomodemos a ele. Essa negação da vida que muitas pessoas imaginam que a religião tem que ter, não é uma proposta espírita. O cristianismo em si mesmo, ele não é negacionista da vida, da experiência material, ao contrário. Só que a doutrina espírita trouxe para nós uma luz diferente para a existência material. Ela não existe para ser gozada. Ela não existe para que aqui nós busquemos a felicidade absoluta, porque essa felicidade absoluta não vai existir num planeta atrasado como a Terra. Mas ela está aqui, nós existimos para poder tornar a nossa condição o melhor possível, já a partir desta vida. E os próprios Espíritos orientam Allan Kardec: a quantos males não se forram, de quantos sofrimentos não se protegem, aqueles que são menos orgulhosos, aqueles que são menos ciumentos, aqueles que não são gananciosos. Então, aprender a inteligência para não acumular sofrimento sobre nós. E também não acumular a atração que espíritos atrasados podem ter em relação a nós. Porque não é um espírito apenas, né? Mas aí Kardec chama a nossa atenção também para o seguinte, olha só. Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus à sua volta. Essa é a chave. Na verdade, a obsessão é simplesmente a sintonia de um espírito atrasado com o outro. Às vezes, é de um encarnado para um encarnado. Como a gente tem obsessão de encarnado para encarnado hoje em dia, né, gente? Basta ver grupo de WhatsApp da família que a gente vai ver o que é obsessão de encarnado para encarnado ali, não é? Basta ver redes sociais. Que bom que a gente está usando a tecnologia, as redes sociais, apesar desse aperto todo que a gente passou no começo, né, Regina? Mas nós estamos usando a mesma ferramenta que era usada para fazer o mal por outras pessoas, para fazer o bem agora, para transmitir nesse momento, numa tarde de quinta-feira, uma mensagem que seja de estímulo ao crescimento e não de acomodação ao sofrimento. De maneira nenhuma. O Consolador prometido por Jesus vai nos dizer que nós temos que aguentar o sofrimento porque é isso que Deus quer. Não. Ele vai dizer que nós temos que usar a nossa inteligência, todos os recursos tecnológicos, toda a nossa força moral e física para superar o sofrimento e a dor. Mas se nós não conseguirmos entender que ainda passamos pela necessidade dessa experiência para amadurecer um pouco mais. A pergunta não é, fiz tudo, por que a dor não foi embora? Será que eu fiz tudo mesmo? E por isso a dor ainda não foi embora? Está faltando alguma coisa? Enquanto nós precisarmos das lições que uma determinada dor traz para nós, ela vai permanecer conosco. A hora que nós aprendermos a lição que essa dor nos trouxe, ela vai nos deixar, ela vai embora. Então, a sabedoria, a inteligência da parte de nós espíritas, progredirmos o mais rápido possível, para não termos necessidade do processo doloroso como mecanismo de aprendizado, como mecanismo de impulso ao crescimento. E aí nós vamos ver o Kardec colocando assim, se, portanto, devemos usar de benevolência com os inimigos encarnados, assim também devemos proceder com relação aos que estão desencarnados. Porque, na grande maioria das vezes, em vez de nós querermos que eles se afastem de nós, nós devemos pedir desculpa para eles, perdão a eles, em vez de, eu vou perdoar os meus inimigos desencarnados. Mas, será que nós pedimos perdão para eles? Será que eles vão perdoar a gente? Se nós formos de novo ao livro da Tivone, que eu citei lá, o Dramas da Obsessão, aquela família perseguida pelo impulso suicida, e aí descobri que, na verdade, eles haviam todos sido inquisidores e que causaram tanto mal a uma família de judeus que agora estavam se vingando e que só o espírito Esther, a jovem judia que havia sido mais prejudicada, mais sacrificada, mais seviciada, mas que espírito mais elevado, havia perdoado seus inimigos encarnados. No mundo espiritual, ela passou a tutelar, a ajudar os seus antigos parentes encarnados tão sofredores que estavam se vingando agora dos algozes do passado. E essa era uma questão que a gente tem que entender aqui e agora. Tá? Perdoar os nossos adversários é só a primeira etapa. Nós ainda precisamos agir bastante para que eles nos perdoem. E aí o que é desobsessão? Né? Porque se a gente está falando de obsessão, está falando de inimigo desencarnado, o que é desobsessão? Muita gente acha assim, desobsessão é a reunião mediúnica. É botar o nome das pessoas lá, fazer vibração por elas, afastar o espírito obsessor e pronto, está resolvido. Nunca está resolvido. Quem trabalha em reunião de obsessão sabe. Se o encarnado não se transforma, não se modifica, a obsessão piora. Ele tem aquele momento de alívio, claro, porque aqueles espíritos obsessores conseguiram reconhecer que agiam mal, que não estavam se ajudando, porque eles sofriam mais do que o encarnado que eles tentavam prejudicar, e se afastam.
Mas, como a criatura continua imperfeita, ela atrai outros e outros. Então, ela continuará obsidiada. Aqui, pelo menos na nossa reunião, nós temos com frequência nomes que voltam, nomes de encarnados que voltam. A reunião mediúnica, gente, de desobsessão, para que nós encarnados aprendamos com os espíritos, tanto os benfeitores que nos auxiliam e nos orientam, como os desencarnados sofredores que vêm expor para nós seus sofrimentos, as suas dores, os seus ódios, as consequências dos seus erros, para que nós não cometamos aqueles erros. E para ajudar esses desencarnados sofredores. Pouca ação terá a reunião mediúnica de desobsessão sobre o encarnado obsidiado. Agora, a prática do bem vai ter. A ação da caridade vai ter. Nós temos um amigo já desencarnado lá de Leopoldina, que ele costumava dizer assim, não existe desobsessão melhor do que campanha do quilo. Bota uma sacola nas costas do obsidiado e faz ele subir de porta em porta aí os morros de Leopoldina para poder pedir mantimento, que rapidinho o espírito obsessor racha fora. Porque o obsessor é preguiçoso. O obsessor não vai querer quem está trabalhando no bem. E não é exatamente isso que Allan Kardec coloca para nós? Ele coloca aqui, ó, o Espiritismo vem provar que esses demônios nada mais são do que as almas dos homens perversos, que ainda não se despojaram dos instintos materiais, que ninguém consegue aplacá-los a não ser pelo sacrifício do seu ódio, isso é, pela caridade, que a caridade não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim de os reconduzir ao caminho do bem, contribuindo para a salvação deles, além de ser um excelente exemplo. O resultado que Divaldo conseguiu com o Máscara de Ferro, ele mostra exatamente o efeito da prática do bem nos processos obsessivos. Então, a desobsessão, ela parte de um lado espiritual, do lado dos inimigos desencarnados, da reunião mediúnica, que vai orientar os desencarnados, que vai auxiliá-los. Agora, a verdadeira desobsessão dos encarnados é a transformação moral, é a superação das suas imperfeições, para nós nos desatarmos deles e deixarmos que eles sigam, deixarmos que eles passem adiante. Se eles não puderem se tornar nossos amigos, que pelo menos já deixem de ser nossos inimigos. Se eles não conseguirem deixar de nos odiar, já vai ser suficiente que eles parem de tentar nos fazer o mal. Se eles conseguirem começar a nos amar, a nos respeitar, já vai ser uma grande conquista, mas para isso nós teremos que fazer muito esforço. Aqui nós percebemos muito bem a indicação de Kardec, que a solução para os problemas obsessivos não está numa reunião mediúnica, está em nós, que sofremos o assédio de espíritos desencarnados. E por que sofremos o assédio de espíritos desencarnados? Porque temos imperfeições. É a superação das imperfeições que fará com que a gente consiga realmente romper esses laços infelizes, bloquear os pensamentos deles para nós. E aí não sofreremos mais a sua influência, não sofreremos mais a sua injunção em relação a nós. É lógico que isso demanda tempo, muita gente é apressada. Ah, mas eu já estou na 4ª reunião de desobsessão lá, tomando passe, assistindo palestra e não melhorei nada. Mas, gente, nós às vezes passamos 50 anos, mais de uma existência fazendo mal, prejudicando às vezes o mesmo espírito que hoje se torna nosso obsessor. Vocês acham que com 5 reuniões ele vai deixar de odiar a gente? Não. O Divaldo passou pelo menos 20 anos fazendo bem para que o Máscara de Ferro pensasse em não fazer mais mal para ele. Então, a gente tem realmente uma longa jornada, mas com o ferramental que a doutrina espírita nos dá, com essa proposta da prática da caridade, mas agora a gente está em um momento de pandemia, como é que eu vou sair para fazer campanha do quilo? Como é que eu vou visitar asilo? Gente, a caridade não precisa de gestos tão longos, tão grandes e tão intensos. Pequenos gestos de caridade. Só de nós mudarmos o nosso pensamento nas redes sociais em que nós nos comunicamos, já vai nos ajudar a fazer a caridade. Pelo menos a caridade de não propagar fake news. Isso já ajuda muito. Pelo menos a caridade de fazer a nossa parte. Olha só, aqueles de nós que entendemos a gravidade do momento que nós passamos e sempre saímos à rua de máscaras, não tiramos a máscara, não usamos máscara no queixo, não colocamos o nariz do pica-pau para fora da máscara, porque tem gente que usa a máscara fechando só aqui e deixa o bico do pica-pau para fora, né? Não faz sentido, não ajuda em nada. Nós já estamos fazendo a caridade para a sociedade, que vê aumentar o número dos enfermos, por causa de uma enfermidade grave que assola todo o nosso planeta, toda a nossa coletividade humana. Então, nós estamos, sim, claro, nós vamos olhar para essa pandemia como um momento de resgate coletivo, da sociedade como um todo, mas que isso nos faça refletir, nos faça perguntar, peraí, por que a sociedade está precisando passar por isso? Por que eu, que não desmatei, estou precisando passar por isso? Será que é porque eu compartilhei aquela notícia falsa que levou a uma condição em que o desmatamento aumentou? Olha só como a gente pode ser corresponsável de muitas das desgraças que estão acontecendo, ou por omissão,
ou por uma ação negativa impensada, como esta de compartilhar notícias falsas na internet, como esta de compartilhar fake news. Então, a proposta do codificador para nós é que nós usemos o nosso tempo de forma mais construtiva. E para encerrar o texto, embora não seja exatamente o encerramento da nossa tarefa, Kardec coloca assim: é assim que a sentença amai os vossos inimigos não se circunscreve ao círculo acanhado da terra e da vida presente, mas também faz parte da grande lei de solidariedade e fraternidade universais. Porque nós sabemos, não temos apenas amigos agora na terra, nesse momento, não temos inimigos apenas desse momento, mas nós podemos ser mais amigos daqueles que estão em torno de nós, podemos não ser inimigos daqueles que nos odeiam, daqueles que nos detestam, aqueles a quem fizemos mal, nós podemos agir para fazer o bem agora e vamos buscar um caminho de mais entendimento, um caminho de mais paz, um caminho de transformação. Perceber que, no momento em que nós estamos, nenhum de nós é vítima, nenhuma criatura na Terra. Afinal de contas, se nós fôssemos vítimas, seríamos vítimas de quem? Ah, você é vítima do obsessor, mas espera aí. Como o obsessor conseguiu me atingir, me alcançar? É a lei divina. Então, quando a gente se diz vítima, a gente está se dizendo vítima de Deus. No fundinho, aquela ar de piedade que a gente faz, aquela cara de sofredor. Por que Deus está fazendo isso comigo? Isso demonstra o quanto nós ainda somos imaturos, o quanto nós ainda somos cegos para a nossa própria realidade, para as nossas próprias imperfeições. Então, se nós quisermos nos livrar dos nossos inimigos desencarnados, dos nossos inimigos encarnados, sejamos mais amigos da sociedade, sejamos mais amigos do meio ambiente, sejamos mais amigos dos espíritos desencarnados, remetendo a eles pensamentos positivos, bons. Quantos desencarnaram agora, vítimas da pandemia, que estão ainda aturdidos no mundo espiritual, sem reconhecer a sua própria condição? Aquele momento em que nós nos reunimos às 18 horas, coletivamente, muitas casas espíritas estão fazendo isso, pegando essa carona do bem aí com os nossos companheiros católicos que oram às 18 horas há muito tempo, voltando o pensamento para Maria de Nazaré, a mãe amorosa de todos nós, que nos torna todos nós irmãos, como Jesus, lá do alto da cruz, ao dizer que João era filho dela, fez com que ela se tornasse, de certa maneira, mãe da humanidade. Nós pedimos a esses espíritos luminares que ajudem, que levem as nossas energias positivas aos que sofrem, que levem esclarecimento àqueles que estão aturdidos, que aclarem a mente dos que estão em posição de comando, em posição de ação durante o combate à pandemia, para que eles tomem atitudes corretas, vençam as suas imperfeições, não sejam obsidiados por espíritos que querem a guerra, que querem o conflito, para manter o nosso planeta ainda atrasado. É verdade, meus amigos, nós vivemos um momento de seleção, nós vivemos um momento de separação, mas não imaginemos que nós que aqui estamos, que ainda não passamos pela aprovação da desencarnação, somos as ovelhas e não os bodes. Pode ser apenas que a nossa experiência esteja tardando a chegar. O melhor é nós fazermos o possível para, enquanto ainda estamos no processo evolutivo, nos tornarmos verdadeiramente ovelhas, daqueles que mereceremos permanecer num planeta Terra transformado, renovado, melhorado, colocado numa condição de mais paz, de mais harmonia. É isto que nós gostaríamos de compartilhar, porque assim não haverá mais inimigos. A doutrina espírita é uma doutrina que visa semear a paz nos corações das criaturas e não em separá-las em espíritas e não espíritas, em salvos e não salvos, como pensam os nossos irmãos de outras religiões. Nós não estamos preocupados em ser salvos nesse sentido, porque não adiantará nada nós queremos ser felizes sozinhos e a coletividade humana inteira sofrendo, sofreguidão, dor, desespero, guerra. Cadê a nossa parte para que isso seja mitigado, para que isso diminua? Então, quando nós investimos na caridade moral, na caridade possível do ponto de vista material, porque ela será necessária, ela já se faz necessária nesse momento que nós estamos, nós contribuiremos para que a Terra seja um planeta melhor. Nós contribuiremos para que o nosso planeta seja um planeta com uma vida mais plena, onde finalmente nós poderemos evoluir sem a necessidade de sofrimento, onde finalmente nós podemos reunir a humanidade e dizer: somos irmãos. Somos irmãos não apenas porque temos a mesma religião, porque nós respeitaremos todas as formas de ver Deus, todas as religiões que apregou o bem, que apregou a afinidade, a paz, elas nos levarão fatalmente à mesma divindade, a reconhecer a grandeza do mesmo Deus, a perceber, como dizem os orientais, que o Deus que está em nós
saúda o Deus que está em todos os outros companheiros de jornada. Namastê para eles. E aí a gente começa a perceber que nós temos ainda muito trabalho para fazer. E não apenas ficar esperando que os benfeitores espirituais afastem os obsessores de nós, porque nós mandamos o nosso nome para a desobsessão. Porque nós pedimos para o médium forte dar aquele chacoalhão lá e o espírito se afastar de nós e grudar nele. Você acha que o espírito vai ficar com ele? Vai nada. Nenhum espírito obsessor vai onde ele não vai ser ouvido. Ele vai continuar com quem tem afinidade. Ou a gente acha que assim, eu quero me livrar desse obsessor, eu vou mandar o nome dele lá para a reunião mediúnica do Jorge Niemeyer, mas agora eu tenho que ir lá para o barzinho, porque os meus amigos estão me esperando. O obsessor vai para onde? Vai para a reunião mediúnica do Jorge Niemeyer ou vai para o barzinho comigo? É lógico que ele vai nos acompanhar. Então, a desobsessão começa pela nossa transformação. A nossa transformação tem um grande ponto de partida, uma ferramenta poderosa na prática do bem, na mudança dos nossos pensamentos, porque pensamentos também podem fazer caridade. Pensar positivo já alivia a tensão no mundo inteiro. Não disseminar pensamentos negativos já é caridade para com a sociedade humana inteira. E aqui estamos nós, a concluir a nossa tarefa, a rogar que Jesus nos envolva, que os benfeitores espirituais nos inspirem, para que nesta jornada, apesar de nós trazermos do nosso passado ainda alguns adversários desencarnados, mas que nesta presente jornada nós façamos tudo ao nosso alcance para não termos mais inimigos desencarnados, nem inimigos encarnados. Não podemos evitar, na prática do bem, que os adversários da luz se tornem nossos inimigos, mas nós podemos não ser inimigos de quem quer que seja, nem desses que tentam nos fazer o bem, nem desses que nos caluniam, nem desses que nos fazem o mal, como Jesus recomendou. Retribuir para eles o mal com o bem. Desatar e deixar que eles sigam. E nós também sigamos. E isso vai nos trazer profundo sentimento de harmonia interior, profundo sentimento de paz. Muita paz a todos, companheiros, e muito obrigado pela atenção de vocês. Pronto, Regina? Nós conseguimos, né? Pois é. Graças a Deus, nós agradecemos muito a sua participação na nossa casa, foi bastante significativa, temos muitas reflexões, né, para pensar, porque é melhor granjear amigos do que fazer inimigos, né? Ou com alimentar aqueles que dizem. Então, muito obrigada, Deus te abençoe, e nós vamos continuar entrando em contato, tá bom? Obrigado pelo convite. Tá bom? Então, nós queremos pedir à nossa irmã Vera para fazer a nossa prece de encerramento. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Mestre querido, que nos guia, nossos amigos da Casa de Jorge Niemeyer, que nos ampara sempre, nos protege. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, através dessa ferramenta, a qual cada dia tentamos aprender. Agradecemos pela oportunidade de ouvir os ensinamentos transmitidos pelo nosso palestrante. Agradecemos por mais esse dia e pedimos que todos mantenham seus pensamentos em paz, com harmonia, para manter a sua vida tranquila, serena, junto aos seus amigos, seus familiares, seus queridos, que Jesus estará sempre no comando, nos ajudando, nos protegendo, rogando a Deus Pai Todo-Poderoso que proteja a humanidade desses conflitos, dessa doença que transmitiu em todo o mundo, que possamos todos ficar em paz, que tenhamos um fim de tarde tranquilo, junto com as nossas famílias, nossos amigos, e sigamos em paz. Que assim seja. Graças a Deus. É isso aí. Grande abraço para vocês, pessoal.